O jovem estudante de Sapiranga, Josué Stein Pedroso, de 10 anos, foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista quando tinha 8 anos de idade. Com o auxílio da família, professores, escola de música e prefeitura do município, escreveu o livro Eu Sou Assim. A obra foi editada pela Z Multi Editora. Desde pequeno, ele sempre gostou muito de criar histórias. Quando ele estava no segundo, terceiro ano, ele fazia com folhas de caderno, ele pegava folhas de caderno, grampeava e montava livrinhos de história, levava para a escola, a professora lia para os seus coleguinhas de classe, os coleguinhas aplaudiam, pediam autógrafo e ficavam felizes, e isso foi incentivando ele cada vez mais a criar, a realmente querer produzir histórias interessantes. E quando surgiu a ideia desse texto que a professora então solicitou, ele colocou o seu sentimento, como é que ele se sente no mundo sendo um autista, é a sua visão de mundo. E foi muito interessante quando eu terminei de digitar o texto que ele ia ditando para mim, eu pude olhar com o meu olhar de professora e ver a potencialidade desse texto para ser trabalhado dentro de um consultório, para ser trabalhado junto com os pais, ser trabalhado em sala de aula, para que as outras crianças entendam como é o mundo do autista. Olá, sou Josué, tenho 10 anos e sou um autista. Sabe, acontece que eu tô nesse vídeo para explicar como surgiu a ideia desse incrível livro. Bom, a minha professora Veri pediu para eu escrever um texto de como eu me sinto sendo autista. Então eu cheguei em casa, pedi para minha mãe escrever o que eu ditava. Então, com aquele olhar de professora, ela viu um potencial. Então ela deu um jeito de transformar em um livro. Eu quis fazer um livro sobre o autismo por causa que eu quero transmitir essa mensagem através do livro. Não tem problema ser autista, todos nós somos diferentes. Josué está entre os 203 mil casos de pessoas autistas no Rio Grande do Sul. A Secretaria de Saúde informa que no Brasil ainda não existem dados epidemiológicos representativos sobre o transtorno do espectro autista. Em 2020, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a cada 54 crianças, uma era diagnosticada com o transtorno. O Josué nunca demonstrou para nós, durante toda a sua infância, nenhum sinal de autismo. A única coisa que eu pude perceber assim, ali pelos seus 5, 6 anos de idade, é que ele tinha uma pequena tendência de se isolar das outras crianças, né? Quando eu ia buscar ele na escolinha, ele estava um pouco isolado. Mas ele sempre foi um menino muito criativo, sempre gostou muito de criar histórias, né? Histórias mirabolantes, sempre se interessou muito por animais também, sempre teve focos de interesse muito pontuais. E então a gente foi atrás de um diagnóstico. Quando nós recebemos o diagnóstico, é próprio do recebimento do diagnóstico de autismo, a gente ficar chocado, né? Dá aquele choque, a gente passa por uma fase que se chama fase de luto. Luto por quê? Porque aquele teu filho ideal é como se aquele filho ideal tivesse desaparecido. E nós optamos aqui em casa em não olhar apenas para o que o TEA dizia de não para o nosso filho, não olhar apenas para aquelas limitações que ele estava tendo, mas nós decidimos olhar sim para o potencial do nosso filho, quais as habilidades que ele tem, o que ele é capaz. Poxa, ele é um menino super criativo, o que ele é capaz de fazer? E nós resolvemos então investir nisso, nós resolvemos acreditar no potencial do nosso filho. Uma porta se fechou com o laudo, mas com a crença, com o crédito que nós demos a ele, nas suas habilidades e nas suas potencialidades, muitas portas de oportunidades podem ser abertas. Tem dois lados de ser um autista para mim, um bom e um ruim. O bom é que eu tenho muita imaginação e sei montar muito bem quebra-cabeça e sei bastante sobre dinossauros e animais.
O lado ruim é que me sinto pressionado quando eu apareço em público. E que eu fico pressionado quando fico no meio das pessoas. O livro, ilustrado por Rodrigo Nunes, tem 12 páginas. Quem quiser adquirir um exemplar do livro Eu Sou Assim, do Josué, pode entrar em contato no telefone 997 60 4764 ou comprar pelo site da editora. E para acompanhar todas as novidades do jovem, é só acessar as redes sociais Josué Stein Pedroso. Quando eu vi o livro pela primeira vez, eu me senti alegre. Eu finalmente posso expressar minha imaginação. Tem um mapa que nos leva pra este lugar. Sentido, verdade, destinos, porquê e onde a gente quer chegar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem.